Eu quero agradecer muito a presença, vocês não conhecem, né? Da professora Tatiana, nossa vice-diretora, está nos prestigiando aqui, é do nosso departamento, é muito bom. Bem-vinda, agradeço muito a presença dela, é um prestígio muito grande a presença dela aqui. Muito obrigado. Nem vou começar a falar, né, que a Tatiana foi minha aluna faz muito tempo. Eu fazia sacanagem com o Hugo, né? O Hugo nós ia dar aula juntos, e o Hugo começava a falar e dizia, eu fui aluno dele, ele se perdia. Bom, esses são bons tempos. E esses dias eu vi esses tempos eu vi um negócio lá na organização do professor, é sempre ver os alunos melhores suplantando os professores. Espero que isso aconteça sempre com vocês também. Eu quero agradecer a presença de vocês aí. Tudo bem, o pessoal está chegando bem atrasado, assinem lá, vai valer a CG depois. E essa prática de trazer gentes importantes e qualificadas, como o meu querido amigo, o professor Albano, lá da URGS, para falar com vocês. O Albano, a gente já palestrou juntos, já fez alguns trabalhos juntos. O Albano é um reconhecido pesquisador com extrema experiência na área aí, e eu tenho uma grande satisfação de convidá-lo sempre a dar uma palestra. Aprendemos isso durante o tempo online, aí, nos últimos 2 anos, aqueles que foi. Eu conseguia mais frequentemente chamar convidados, convidar o pessoal lá de Tóquio, no Japão, hoje está meio difícil, isso temos que fazer uma ginástica um pouco maior. Mas alguns aí falam que nesta pandemia a gente mergulhou assim na chamada digitalização da vida e que isso não volta atrás. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, tanto presenciais quanto digitais, para que a gente tenha essa condição de conhecer mais, de avançar mais. E é isso que eu quero sempre trazer nas minhas disciplinas, essa oportunidade de vocês de terem uma ideia um pouco além do que simplesmente as nossas aulas. Eu fico muito contente, porque fechamos agora a disciplina de transporte público. Não estou vendo ninguém de transporte público aqui. Está ali. A Paula é do GEMOB, do transporte público. Né? E você viu a avaliação do pessoal, né, Paulo? Que ficam muito contentes quando tem essa oportunidade prática. Nós fizemos uma visita, nós vamos ter essa palestra. E aí eu quero sempre agradecer a todo o pessoal que nós estamos remontando, né, professora Tati? O GEMOB ficou 2 anos aí, o pessoal foi embora, estagiou, se formou, e aí nós estamos recomeçando. Eu quero agradecer a presença de vocês, convidá-los, insistir para que vocês participem e colaborem conosco. Nós tivemos já a participação aí, foi o CARD, esse aí, pessoal do GEMOB, foi do Dia do Pedestre, né? O pessoal lá, Melote, os outros fizeram. O pessoal já participou de levantamentos aí para fazer estudos de impacto viário. E eu quero agradecer a presença das meninas lá do Lamote também. E estamos todos integrados, mostrando a importância de transportes, de engenharia de tráfego, de transportes públicos, de sistema de transportes, na vida e na chamada, e eu insisto muito disso, atribuição profissional do engenheiro e do arquiteto. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão disso aí. A gente abre mão disso aí, achando que a gente não tem competência para isso. Nós temos competência e os engenheiros são muito bem formados para poder fazer isso. Muito obrigado. Quer falar, professor? O senhor não quer falar. Então, professor Albano, o show é seu aí. Muito obrigado pela sua presença. Como eu não estou enxergando vocês, tu vai me dando aí de vez em quando uma palavrinha para mim ter um certo apoio, pelo menos Pode deixar. Tu me acompanha aí. Bom, eu quero fazer a minha saudação a todos os presentes, quero fazer um agradecimento ao professor Félix pelo convite, né? E a nossa satisfação, deixar bem clara a nossa satisfação de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre um tema aí tão relevante como esse, escolhido pelo professor Félix. Bom, então vamos começar pelo início, vamos dizer assim, né? Vamos conceituar transportes e vamos conceituar também sistema de transportes, que é o foco da nossa questão. Bom, o transporte, né? É uma coisa que designa movimento, porte de alguma coisa, tá? Então, o conceito de transporte está ligado a deslocamento. Deslocamento de quem, né?
de pessoas, bens, mercadorias, etc, etc, etc. Então, transporte, todos nós temos esse entendimento que, na verdade, é uma questão muito simples. Bom, e mobilidade urbana, né, que se fala tanto aí, é um problema tão agudo no meio das cidades, né? Bom, então, mobilidade urbana é o deslocamento real. Eu falo real porque nós hoje temos que considerar também o deslocamento virtual, que se dá através de computador, através de e-mail, através de mensagens, né? Enfim, isso também seria uma espécie de deslocamento. Então, a mobilidade urbana é um deslocamento real entre dois pontos localizados no sistema viário de uma cidade. Tá? Então, se esse deslocamento é bom, ele se faz com fluxo contínuo, sem grandes percalços, né, nós dizemos que a mobilidade urbana é boa. Se ele é cheio de congestionamentos, atrasos, lentos, nós dizemos que a mobilidade urbana não é boa. Bom, um sistema de transportes, né, uma visão global, ele considera todas as modalidades de transportes, todas. E tem os seguintes componentes, né? As vias por onde se deslocam os veículos, o seu conjunto de vias, né? Os veículos que têm toda a sorte de tipo, né? Os usuários, ou seja, nós que estamos aí utilizando um sistema viário, utilizando um veículo para as nossas necessidades de deslocamento, os terminais, ou seja, né, os locais onde iniciam e terminam as viagens, as estações, que são locais de parada, muitas vezes para o ingresso de passageiros, para o desembarque de passageiros, a operação do sistema, para que se possa deslocar em uma via ou num conjunto de vias, temos que atender a determinadas regras, né, preconizadas pela legislação. Então, os agentes que representam a gestão estão aí fazendo a operação do sistema, impondo essas regras, colocando a sinalização, colocando as vias preferenciais, etc, etc. E todo esse conjunto inserido no meio ambiente, que também interfere, né, no funcionamento, através da chuva, do vento, se é dia, se é noite, se tem neblina, tudo isso também não pode deixar de ser considerado. Bom, aqui nós temos uma visualização, eu diria assim, sintética e esquemática, né, da operação de uma via. Tudo inicia através de uma necessidade. Ninguém se desloca se não tem um motivo. Vocês estão dando uma pensadinha? Quem iria fazer um deslocamento não sem ter nenhuma necessidade, a não ser pelo prazer de se deslocar, mas aí é uma questão muito particular. Então, tudo começa com a necessidade de deslocamento. Aí o usuário entra numa via de transporte, aonde deve obedecer às regras de operação da via. Os agentes estão aqui fazendo a fiscalização, não é? Quem está se deslocando? Ora, os usuários, os veículos e os bens e mercadorias. Ao longo dessa via, nós poderemos ter estações, né, para embarque, desembarque, descarga de mercadorias, carregamento de veículos de carga, e terminamos o deslocamento através da satisfação das necessidades. Ok, terminou o objeto do deslocamento. E, a partir daí, ocorre, né, o desenvolvimento econômico, social e pessoal dos usuários. Tudo isto inserido
num meio ambiente que também exerce as suas influências. Até aqui, tudo bem, Félix? Ótimo, professor. Pode seguir. Vamos lá. Bom, as modalidades de transporte e os seus tipos de veículos característicos. Bom, quando nós temos um conjunto de carros, caminhões, ônibus, trens, motos, estamos aí diante de um chamado transporte terrestre. Se nós estamos diante de um conjunto de navios, barcos e elementos flutuantes, vamos dizer assim, né? Estamos diante de um transporte aquático, ou também hidroviário. Veículos que se deslocam no ar, aviões, helicópteros, etc. Estamos diante do transporte aéreo. E ainda há uma modalidade muito simples, né? Que são tubos digamos assim, objetos, mercadorias líquidas, basicamente, que se deslocam no interior desses tubos. Então, esse é o chamado transporte tubular, muito utilizado em transporte de petróleo e outros líquidos. Bom, o transporte rodoviário, o nosso mais conhecido, né, mais normal, mais usual, é um transporte terrestre, conforme nós vimos, e os veículos deslocam-se sobre ruas, estradas que podem ser pavimentadas ou não. Aí vem, né? Se uma via não é pavimentada, ela tem um chão de terra, ela cria uma série de dificuldades ao deslocamento, como poeira, lama, etc., que nos dias de chuva, né, fica mais difícil o deslocamento, e se é pavimentada, ok, o deslocamento se dá de uma forma mais segura, mais confortável. Ainda dentro do transporte rodoviário, podemos também ter uma seguinte classificação aqui, o transporte individual, né? Então, os veículos de passeio, o automóvel, basicamente, a motocicleta e a bicicleta. Temos ainda no transporte rodoviário o transporte coletivo, onde os usuários utilizam ônibus, lotações e outros veículos também que levam uma quantidade razoável de pessoas. E os veículos de carga, né, que são caminhões, caminhonetas que levam bens, mercadorias, desde os centros de produção até os centros de consumo. E aí a roda da economia funciona, né? Bom, características do transporte rodoviário. Ele promove o retorno mais rápido do investimento, né? Houve uma certa preferência aqui, né, no Brasil e nos estados, de uma maneira geral, em investir em transporte rodoviário. Depois eu vou explicar um pouquinho a questão do transporte ferroviário, né? Mas, assim, no Brasil, 70% das cargas, um pouco mais de 70% das cargas, são transportadas por rodovias. Tá? Então, ele realmente predomina, né, sob o ponto de vista econômico. Bom, a quantidade de passageiros, então, é bastante mais. Professor, a gente perdeu a conexão agora. Só um minuto. Eu te ouvi bem. Eu não consigo falar aqui. Professor? Alô? Sim. Aqui acho que também caiu. Não? Eu estou ouvindo vocês. Hã? Tem que acender a luz aí. Será que eu preciso reiniciar?
Só espera um pouquinho que a gente tá tentando reconectar agora. Ok. Eu não escuto o que tu fala. Tá conseguindo? Eu falei para ele parar. Eu tô ouvindo vocês. Ótimo. Oi. Obrigado. Você tem socorro dentro disso. Acontece, né? Informática é isso. Também que tem os técnicos. Oi, professor, está nos escutando? Alô, estou ouvindo. Oi, Voltamos? voltamos. Voltamos. Sempre tem uma interrupção, né? Vocês estão vendo o PowerPoint e a minha fachada? Isso. Nós estávamos ouvindo, continuou um tempo e depois parou. Mas Tá, você parou lá no transporte de cargas, lá no transporte rodoviário. Tá, não, tá. Eu vou buscar lá, peraí. Qualquer coisa eu te aviso de novo. Esse aí. Aqui, né? Tá, podemos continuar, então? Podemos, obrigado. Tá, Bom, pois não. Então, vamos lá. O transporte rodoviário, ele é econômico diante de uma comparação com outras modalidades para pequenas e médias distâncias, tá? Ninguém vai imaginar fazer uma ferrovia, por exemplo, para 40, 50 quilômetros, tá? Então, até pequenas distâncias, médias distâncias, aí, até 200, 300 quilômetros, digamos assim, implementar uma rodovia, digamos assim, vale mais a pena sob o ponto de vista de investimento público. Bom, vamos entrar agora no transporte ferroviário. Transporte ferroviário, diante de tudo que nós colocamos antes, é um transporte terrestre. O veículo é uma chamada composição, não é? Ou trem. Composição porque é uma série de vagões aí, mais locomotiva e etc, etc. Tá? O material rodante é constituído pela locomotiva e vagões de carga ou passageiro. E a superestrutura da via é constituída por trilhos, onde se deslocam as composições. Os trilhos também são chamados de via férrea ou via permanente, porque as ferrovias surgiram antes das rodovias, né? O trem surgiu antes do automóvel, digamos assim. Então, o nome via permanente vinha daquela comparação com trilhas e pequenas estradas de carroças, né? Porque garantia o tráfego, o deslocamento, né? Em qualquer condição climática. Então, daí nasceu e surgiu e se manteve o nome via permanente. Bom, o transporte ferroviário é utilizado hoje em dia, né, para o deslocamento, para o transporte de grãos, líquidos e minérios. Essa digamos, os materiais e as cargas mais características. Aqui no Brasil, né, o transporte de passageiros por ferrovias, ele não prospera,
porque o custo da passagem, da tarifa, é muito alto. Ele faz uma concorrência com o avião. Então, teríamos que ter aí um trem de alto luxo para que cobrisse uma tarifa assim tão alta que fosse capaz de dar retorno econômico e financeiro aos investidores. E o transporte ferroviário ele é econômico para distâncias transportadas aí acima de 300 quilômetros. Então, ele é mais econômico. Aqui no Brasil se discute muito, poxa vida, houve um investimento maciço nas rodovias em detrimento das ferrovias. Mas, assim, existem algumas razões que não podem ser esquecidas, né, quando se entra numa discussão dessa, que levaram os governos a investir mais no transporte rodoviário. O Brasil, digamos assim, a grande industrialização e circulação de mercadorias, não é? Ela se dá assim a 150, 200 quilômetros do litoral, certo? A grande ocupação do nosso território nacional, através de cidades, distritos industriais, geração e consumo de carga, né, se dá nesta faixa litorânea aí de 150 quilômetros, digamos. Bom, mas aí, neste local, nós temos a Serra do Mar, né, a Serra Geral, a Serra do Mar, que é um obstáculo bastante grande à implementação de ferrovias. Porque a ferrovia, um trem, digamos assim, ele se desloca lá através do atrito entre a roda da locomotiva e o trilho. Então, não podemos ter rampas muito íngremes, rampas muito fortes, senão não há o deslocamento. Então, uma estrada de ferro, ela tem que ter rampas muito baixas, muito próximas de 1%, próximas de, no máximo, 2%. Né? Então, uma serra, digamos assim, né? Diante de uma serra, uma ferrovia tem muitas dificuldades de ser executada. E para ser implementada, ela fica com um custo muito alto, porque muitas obras de túneis e viadutos precisam ser executados. Tá? Então, além do mais, uma ferrovia, quando fica pronta, ela precisa do veículo, tem que colocar em cima dos trilhos um veículo e as estações. Tá? Ao contrário de uma rodovia. Uma rodovia, se executa a rodovia, diz, olha, abrimos ao tráfego, aí os nossos veículos começam a circular, os caminhões das transportadoras começam a circular, não há essa preocupação com terminais, com estações, etc. Na ferrovia, nós temos que colocar os veículos, tá? E temos que colocar também as estações. Tá? Então, são custos adicionais. Então, assim, diante de um investimento tão alto, diante de uma dificuldade de execução aqui, nessa faixa mais nobre, geradora de carga no nosso país, não é? Houve uma orientação governamental no sentido de implementar mais rodovias. Bom, o transporte aquaviário, né, também chamado aquático ou hidroviário, ele se dá sobre a superfície de rios, canais e pelo oceano. Os veículos são os navios e os barcos, e os terminais são os portos. Portos que têm que ter aí, né, condições de guindastes para operacionais, né, guindastes, áreas de depósito, etc, etc.
Então, ele é utilizado para transporte de mercadorias, constituída de produtos mais pesados, com grande volume, né? E o container foi a verdadeira revolução do transporte aquaviário. Hoje vocês, quando observam alguma figura de navio, vocês sempre observam ele lá carregado de containers. Então, os containers, digamos assim, proporcionaram um grande incremento, né, ao transporte aquaviário. E ele é vocacionado para grandes distâncias, né, entre América e Europa, América e África, né? E os custos são bem competitivos, são bastante atraentes. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar na BR do Mar. É um assunto que está na pauta, não é? E acho que convém dar um toque aqui. A navegação de cabotagem é essa navegação que se dá ao longo da costa, né? Não necessariamente em portos localizados no mar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, isso que nós estamos chamando de BR do Mar, entra lá no Rio Amazonas e vai até Manaus. Mas, caracteristicamente, né, é transporte entre portos de um determinado país. Bom, o custo da navegação de cargas transportadas aí de porto a porto é em torno de 30% menor do que o rodoviário, ou seja, né, é bastante atraente. Então, o governo está fazendo um programa que levou o nome de BR do mar, né, que visa estimular o uso do aumento da frota de navios, né, então, para que possa equilibrar mais com fazer frente ao transporte rodoviário, que é bastante mais caro, né? Então, até esse projeto da BR do Mar se permitia apenas empresas nacionais e com navios próprios que poderiam operar aí entre portos localizados no litoral. Então, liberando isso aí para empresas estrangeiras e navios locados, né, se objetiva promover um aumento bastante grande, né, desse transporte junto ao litoral, deixando para o transporte rodoviário mais o encaminhamento dessas cargas para o nosso interior do país, digamos assim. Então, acreditamos que esse projeto, digamos, uma vez que seja implementado, ele venha aí a colaborar bastante com menores custos de transportes e prosperidade para a nossa economia. Bom, o transporte aéreo, os veículos se deslocam pelo ar, utilizando aviões e similares. As vias são rotas aéreas que devem ser devidamente organizadas, cada avião voando numa determinada altura, por determinadas coordenadas, né? E ele se caracteriza por transporte de passageiros e cargas de alto valor agregado, como frutas, flores, né? De menor tamanho, mas maior valor, maior custo. Para que funcione adequadamente, deve ter pista para decolagem e aterrissagem dos aviões e a estação de passageiros e ainda os terminais de carga. Então, o transporte aéreo é utilizado para grandes distâncias, com bastante rapidez, né? Isso também valoriza muito a escolha dessa modalidade. Se nós precisamos transportar alguma mercadoria rapidamente, tem que ser pelo transporte aéreo.
Só que, para isso, temos que pagar um custo maior. Bom, o transporte tubular é utilizado na exploração comercial de petróleo e os derivados do petróleo, ainda se utiliza no minério de ferro e carvão. O carvão está sendo utilizado porque ele é transformado, ele é moído, não é? E transformado numa espécie de pó, né? Fica um granulado pequeno assim, isso mistura com água, é transportado pela tubovia e lá na descarga essa água evapora e o carvão aí é utilizado sem nenhum prejuízo do seu poder calorífico. A via são os tubos, né? E ao longo dessas extensões existem estações de bombeamento para vencer as questões aí da declividade natural. Não se poderia falar em veículo, né, no transporte tubular. Bom, aqui uma visão, né, das várias modalidades de transporte. Aqui temos um navio cheio de containers, né? Imaginem se não tivéssemos essa possibilidade de agregar as cargas, né, nessas caixas aí. O container realmente revolucionou o transporte aquaviário e viabilizou a utilização de cargas menores do que granéis, líquidos e grãos. Bom, o transporte ferroviário, constituído aí por trens de carga, trens de passageiro, né? Nós temos aí, nas regiões metropolitanas, trens de passageiro com um grande volume de passageiros se deslocando aí no eixo dessas regiões metropolitanas. O avião, que faz o transporte aéreo, o transporte individual, utilizado basicamente pelo automóvel. O automóvel tem uma característica aí, ele ocupa um espaço bastante grande no sistema viário, com um número muito pequeno de passageiros, né? O transporte de carga, que utiliza veículos do tipo caminhão, aqui nós temos uma foto de um caminhão bastante grande, com bastante, digamos assim, produtividade no deslocamento. A bicicleta, que é uma tendência mundial, né? Ninguém segura o crescente uso da bicicleta como modalidade de transporte. Nós, quando falamos em bicicleta para deslocamento, né, como transporte, temos que pensar em deslocamento para o trabalho. Não vale aqui passeio de bicicleta num parque aos fins de semana. Isso não é transporte. A bicicleta, considerada como modalidade, é aquela que o usuário utiliza para deslocamento ao trabalho. Normalmente ele vai ali, a gente observa, né, o usuário com uma mochilinha, né, dentro dessa mochilinha tem uma camisa, ele chega então no local de trabalho, troca a camisa, porque muitas vezes, ao deslocar-se, né, a pessoa fica muito suada, e ela é necessária, é importante que tenha as ciclovias adequadas e tenham também paraciclos, que são locais que nós chamamos para o devido estacionamento da bicicleta. A bicicleta é um veículo muito vulnerável ao roubo, né? É muito fácil roubar uma bicicleta. É só chegar ali e pegar a bicicleta, cortar o cadeado ou dar um tapa no usuário, enfim. É muito vulnerável. Então, tem que ter, por exemplo, nas firmas, né, onde os empregados utilizam a bicicleta, tem que ter um bom local lá para o estacionamento da bicicleta, preferencialmente com sombra em cima, para proteger e dar ao usuário a tranquilidade que ela não vai ser mexida.
E, por último, para o transporte a pé. Né? Com o surgimento do automóvel, né? Se consagrou o uso do automóvel para qualquer voltinha. Bom, com os custos maiores dos combustíveis e com uma verdadeira corrente que está acontecendo no mundo a favor da saúde, sendo que uma das características é fazer exercícios, é caminhar mais. Então, o transporte, o deslocamento a pé, não é? Vem crescendo ultimamente, de tal sorte que as autoridades têm que se preocupar com a qualidade dos pavimentos, não é? Para que as pessoas se sintam estimuladas a caminhar, a fazer sua caminhada a pé, e que essas vias também sejam bem policiadas para minimizar o perigo dos assaltos. Tá? Enfim, essa história de ir na padaria, que fica a 3 quadras da nossa casa, e de carro está sendo abandonada e estamos buscando o nosso pão com o uso dos nossos próprios pés. Bom, então, cada modo de transporte tem a sua rede própria, ok? Característica, digamos assim. Então, nós temos um conjunto de rodovias que é a rede de rodovias do transporte rodoviário. Conjunto de ferrovias, conjunto de rios navegáveis, canais, gasodutos, e se interligam, formando uma malha mais ou menos densa, dependendo aí do local e das necessidades. Bom, um sistema de transportes bom, ou seja, né, rodovias em condições, linhas férreas em condições, trens operacionais bons, modernos, né? Esse conjunto, não é absolutamente fundamental para o desenvolvimento econômico de um Estado, de uma nação. Não é? Quando isso não acontece, quando existem deficiências, bom, existe perda de tempo. O tempo hoje, né, é uma das variáveis, vamos dizer assim, mais importantes da modernidade. Nós valorizamos muito o tempo de deslocamento. Tanto é que, muitas vezes, nós escolhemos uma modalidade pelo menor tempo de deslocamento. O consumo de combustível, deficiências no sistema, provoca um consumo maior de combustível e ainda trajetos maiores ou mais acidentados, aumenta também o preço das mercadorias que se transporta e também a tarifa do transporte coletivo. Então, assim, bom sistema de transportes é bom para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. É quase dizer uma obviedade, né? Isso que eu acabei de falar é uma obviedade, mas está aqui registrado. Bom, estão me ouvindo? Tudo certo, Félix? Oi, professor. Está ótimo. Frente, por favor. Tá. Bem-vindo, mas quando desliga teu áudio, por favor. Como é que é? A Suzana, toda a vida, está nos acompanhando. Estou pedindo para desligar o áudio só. Ah, tá. Pode seguir, professor. Ok. Bom, nem sempre um deslocamento, não é, se dá de forma única, através de uma única modalidade. Muitas vezes, uma única modalidade não atende às necessidades de deslocamento. Então, são necessárias operações de transbordo, que são ruins, são inconvenientes, geram custos, geram perda de tempo, não é? Então, nós temos que... Mas elas, muitas vezes, são inevitáveis. Né? Então,
ali onde se dá a integração entre uma modalidade e outra, tem que haver uma estação, digamos assim, que nós chamamos de terminal de integração. Então, ao longo de um sistema, existem vários terminais de integração. Os mais importantes, ou alguns exemplos, nós estamos citando aqui. Metrô versus carros. Bom, então, se nós queremos utilizar o nosso veículo até a estação do metrô, lá naquele local onde nós vamos passar para outra modalidade, tem que ter um espaço conveniente para o estacionamento e proteção do carro, que levou o usuário numa primeira etapa do deslocamento. Então, isso aí, esse espaço de estacionamento, né, e essa possibilidade de deslocamento com proteção do passageiro, da chuva, do vento, né, do sol, tem que existir para que possa, digamos, ocorrer essa integração da melhor forma possível. Temos também ônibus versus carros, né? Há uma tendência aí a utilizar, há um esforço das autoridades, né, para a utilização do transporte coletivo, e muitas vezes, então, uma primeira etapa do deslocamento se dá por carro e depois uma segunda etapa por ônibus. Metrô com ônibus, né, também, né, é uma integração importante. Ônibus com ônibus, nós temos aí as chamadas linhas alimentadoras e linhas troncais, em geral, nas avenidas, nas vias arteriais de uma cidade, nós temos as linhas troncais, não é? Que são aquelas que possuem ônibus maiores, corredores exclusivos, não é? Veículos se deslocando a velocidade maior, com faixas exclusivas. E chegando nessas vias arteriais, nós temos linhas de ônibus chamadas linhas alimentadoras, tá? Que levam os passageiros para essa, digamos, baldeação, muitas vezes é chamado de forma depreciativa, né? Mas é um termo bastante antigo aí. E ainda metrô e bicicleta, né? Com o crescimento da bicicleta, lá junto ao metrô, ou ao trem metropolitano, deve haver um local também capaz de proteger as bicicletas contra roubo, que elas fiquem seguras. Então, essa integração se dará de forma mais adequada. Ok? Então, é importante que a gente tenha, não é, na cabeça que a integração entre modalidades faz parte do sistema. Tá? Um porto, né? Um porto é um terminal de integração, onde os veículos chegam aí do interior, digamos, com cargas que deverão ser passadas para o navio, e o navio vai se deslocar para os destinos, para os locais de consumo dessa carga. Ok, aqui me pareceu assim um exemplo bastante rico de integração, né? De terminal de integração. Vejam, vamos nos reportar ao nosso aeroporto aqui em Porto Alegre, chamado Aeroporto Salgado Filho. Então, ele tem, além do transporte aéreo, que é a sua razão de existir, né? Existem por ali táxis, existem afluência de ônibus, existe uma linha de aeromóvel que liga o aeroporto com o trem, com o metrô, que passa a uma certa distância ali. Existe também passarelas para que esse deslocamento se dê a pé, ou para que eu possa me deslocar a outras vias que não sejam a própria ferrovia, não é? Passarelas para pedestres e ainda estacionamento para veículos de passeio. Então, vejam, né,
quantas formas de integração existe ali no nosso aeroporto Salgado Filho que nos viabilizaram trazer aí como exemplo rico e cheio, né, de modalidades de integração entre meios de transportes. Então, eu tinha falado no porto, né? O porto no porto, né, existe uma integração obrigatória, né? As cargas saem dos veículos rodoviários, não é? E são manuseadas para os navios. E daí eles partem para os seus destinos. Bom, integração entre o transporte coletivo com o transporte coletivo, né? Nós temos, assim, aqui em Porto Alegre, em várias cidades maiores, não é? Passageiros que utilizam várias linhas, não é? Então, nós chamamos isso também de integração entre ônibus. E os gestores tentam administrar isso da melhor maneira possível, fazendo, por exemplo, aqui um passe, né? O usuário vai pagar só uma passagem, né? Utilizando várias linhas de ônibus. Existe também possibilidade de integração de metrô com ônibus, utilizando uma única tarifa, enfim. Tudo isso dentro dos seus custos e muitas vezes com descontos bastante vantajosos. Bom, uma questão assim que sempre que eu falava sobre esse assunto, né, o pessoal perguntava, bom, e quais são as características importantes de um sistema de transporte? Quais são os fatores de qualidade, né, de um determinado sistema de transporte para que ele seja caracterizado como bom? Tá? Tudo bem, Félix? Estão me ouvindo? Oi, professor, está ótimo. Pode seguir, por favor. Ok, então vamos lá, assim, sem que seja uma ordem de prioridades, tá? Acessibilidade. Bom, eu tenho que chegar com uma certa facilidade, né, para fazer o meu embarque. Poder chegar ao embarque. Não só eu enquanto passageiro, mas as cargas também. Por exemplo, chegar com cargas em um determinado porto, né? Não pode ser complicado. Eu tenho que chegar ali perto dos guindastes, perto do navio, com uma certa facilidade, com estradas boas, com acessos rápidos. Quantas vezes a gente ouve falar lá na cidade do Rio Grande, né? Filas de caminhões na BR-392 esperando para o devido desembarque. Ora, que qualidade que nós podemos dar a essa situação, a essa integração? Zero, né? Então, eu tenho que chegar e embarcar o mais rápido possível. Bom, frequência, né? No caso de uma linha de ônibus, por exemplo, né? Eu estou ali na parada ou num terminal, fico esperando quanto tempo? Então, eu tenho que ter uma frequência. Claro que ela tem que ser proporcional à demanda, mas esse tempo, essa frequência, né, tem que ser alta, para que o tempo de espera seja o menor possível. Tá? Uma outra questão também que eu já abordei, já falei antes, né? O tempo de deslocamento. Hoje, né, proliferam nas cidades faixas exclusivas para tráfego de coletivos. Aqui nós temos algumas faixas exclusivas que devem ser respeitadas, utilizadas por ônibus, só em determinados horários do pico. Depois
elas podem ser utilizadas pelos demais veículos. E tem vias exclusivas. Então, a finalidade, né, dessas faixas exclusivas, dessas vias exclusivas, né, chamado também de corredores, elas têm a finalidade princípio e fundamental, digamos assim, de viabilizar o deslocamento mais rápido. Então, com um deslocamento mais rápido, não é? As pessoas vão dar preferência a essa modalidade de transporte coletivo. Eu diria assim, ó, as pessoas são capazes de mudar, né, do carro, do transporte individual para o ônibus. Vamos combinar aqui, carro é bom, né? Carro é bom, tem banco de couro, tem rádio, tem pendrive, tem DVD, tem ar-condicionado. Carro é bom. Mas o carro, ele ocupa um espaço no sistema viário, ele provoca deslocamento, ele provoca congestionamentos, não é? E ele acaba atrasando o tempo de deslocamento do próprio usuário do carro. Então, há uma motivação das autoridades para que o transporte coletivo seja adotado pelos proprietários de transporte individual. Mas aí que vem a questão. O usuário de transporte individual vai trocar de modalidade, vai passar para o ônibus se, primeiro, o tempo de deslocamento for pequeno. Então, é um fator que atrai muito. Segundo, se o custo do deslocamento for baixo, ele vai fazer uma comparação. Então, assim, se eu estou gastando tanto com o meu carro, mas para andar de ônibus eu vou gastar praticamente a mesma coisa, ou uma pequena... Então, eu não vou trocar. Não vou trocar. Então, isso também pesa. E um terceiro elemento que é levado em consideração, que surgiu a partir de uma pesquisa que nós desenvolvemos lá na URGS, os colegas desenvolveram, que para mim foi uma surpresa, né? O conforto, se o tempo de deslocamento é baixo, se o custo é razoável, mas o ônibus é sujo, é lotado, é velho, enfim, se o ônibus não é confortável, ele não se sente atraído. Então, são 3 elementos: conforto, custo e tempo de deslocamento. Então, quando esses 3 quesitos pesam, tá, o usuário fica tentado, tá, a mudar a sua modalidade de transporte para os seus deslocamentos normais. Então, a questão da lotação, nós já comentamos também. Veículos lotados, não é? São desconfortáveis, mas veículos muito vazios não produzem renda, não é? Então, temos que ver essa questão da produtividade, a lotação tem que ter um equilíbrio com a demanda, e veículos muito lotados são muito desconfortáveis e são desestimulantes para o uso. Outra questão, a confiabilidade no sistema, né? Não é só questão do ônibus também, eu estou pisando muito no ônibus, né? Existe cumprimento dos horários? Se eu mando uma carga de trigo, digamos assim, ou de um granel qualquer aí de líquidos e tal, ela chega naquele dia, naquela tarde que foi combinada quando nós tivemos que fazer o pagamento da tarifa? Ou ocorreram muitos atrasos? Quer dizer, o veículo quebrou, teve defeitos mecânicos. Bom, isso uma vez que acontece é normal, mas assim, todas as viagens acontecer problemas de defeitos mecânicos, né? Panes, não é aceitável. Então, o sistema tem que ser confiável. Eu tenho que entrar num ônibus, não é? Tem que ter
bastante horários disponíveis e ele tem que chegar no horário. Eu tenho que chegar na parada, né? Esperar o mínimo possível. Já existem painéis ali com os horários indicando, faltam 3 minutos, 4 minutos para chegar ao ônibus, etc. E vou levar tanto tempo. Enfim, isso tem que ser uma coisa que não existam muitas falhas. E, por último, a questão da segurança. Motoristas e condutores competentes, bem treinados, para que se tenha uma segurança quanto à inexistência de acidentes, né? Ou o mínimo possível, porque ninguém está livre de um acidente. Né? Questão também de roubos nos ônibus, né? Muitas vezes se ouve falar de assaltos dentro dos ônibus, com relação a cargas também, roubo de cargas, né? Então, isso tem que ser absolutamente minimizado para que o transporte seja aceitável como um transporte de qualidade. Então, esses quesitos que nós estamos colocando aqui, eles têm que ser considerados no seu conjunto, né? Não adianta pegar, eu tenho segurança e tempo. Não, mas e o resto? Não é? Então, eles têm que ter esse conjunto de quesitos, tem que funcionar de forma completa e integrada, digamos assim. Bom, e hoje em dia, né? E hoje em dia, para onde é que nós estamos nos encaminhando? Bom, soluções tecnológicas de ponta, chamadas uma ou duas fotos de soluções inovadoras. Temos que estar assim sempre, né, junto com os avanços tecnológicos, não só nessa área de transportes, como em todas as áreas da nossa vida. Bom, esforço dos gestores para que exista o menor congestionamento possível nas vias. Né? O congestionamento provoca um tempo maior de deslocamento e provoca poluição do ar e consumo de energia. Poluição, consumo maior de energia e tempo maior de deslocamento. Quer dizer, além da irritação, né? Não há quem não fique irritado parado no meio de um congestionamento. Projetos com sustentabilidade, quer dizer, que não agridam o meio ambiente e que sejam utilizados de forma confortável e adequada. Qualquer projeto que se faça hoje, né, tem presente a questão de menor poluição do ar e menor poluição sonora. Isso é uma coisa assim que não pode estar fora de qualquer iniciativa do transportador e do gestor dos sistemas. Bom, também temos aí, todos os dias estamos observando na imprensa, né, veículos elétricos. Como é que é essa história? O veículo elétrico vem, não vem? Vamos passar aí a utilizar o etanol em maiores proporções, o veículo a gás. Enfim, estamos diante dessas transformações, não é? Eu assisti esses dias uma palestra lá na Sociedade de Engenharia e o palestrante, um especialista, né, dizia que entre 2030 e 2035 nós teremos metade da frota de automóveis constituídas aí por veículos elétricos. Interessante, né? Então, nós temos aí um horizonte onde essas coisas, segundo os especialistas, vão acontecer.
Bom, o transporte de massa por metrô é uma tendência moderna também. Eu digo assim, é o transporte ideal, né, de massa. Metrô enterrado, não polui, não é? Não interfere no transporte de superfície, nas atividades sobre a superfície. Mas o metrô tem um problema, né? O metrô tem um custo muito alto, não é? Então, aí, muitas vezes, ficamos limitados. Outra tendência moderna, já comentei antes, é o uso da bicicleta e da ciclovia. O uso da bicicleta e existência de uma quantidade maior de ciclovias. Isso aí veio da Europa, né? Nós importamos, adotamos o deslocamento de bicicleta. Não polui, faz bem para a saúde, é silencioso, enfim. Mas, para que ele ocorra, não é? Precisamos ter certas características. Se comentou muito que algumas cidades com maiores altos e baixos não iria prosperar o uso da bicicleta, mas, por incrível que pareça, o uso da bicicleta em algumas cidades com maiores aclives e declives no seu sistema viário, e aqui mesmo em Porto Alegre, em alguns bairros, né, com essas características, não se observa um uso crescente e bastante intenso da bicicleta. Então, eu acho assim que com a evolução do veículo também, as marchas, etc., esses aclives e declives aí não tem sido um obstáculo bastante considerável. Outra tendência moderna, né? Trens a perder de vista, com o comprimento de utilização de 120 vagões. Vocês conseguem, ou já viram? Aí em Santa Maria é uma cidade ferroviária, né? Mas trens com 120 vagões já é uma coisa que poderíamos dizer, relativamente comum no nosso meio. 120 vagões. Né? Locomotivas potentes, mais de uma. Então, a quantidade, a produtividade da carga transportada, a quantidade, né, é bastante considerável. Então, sempre que pudermos utilizar trens com esse comprimento, evidentemente que eles serão utilizados. Outra tendência moderna que teve um incremento muito grande na pandemia é a teleentrega de encomendas. Hoje em dia, ninguém busca mais determinadas mercadorias, né? Chama por teleentrega. Então, aí nós temos esses motociclistas, muitas vezes cometendo infrações do trânsito, andando nas calçadas, passando em sinal fechado. Não sei se vocês observam isso aí. Não todos, mas muitos. Né? Teleentrega. Não vou na farmácia comprar o meu remédio. Eu vou pedir para entregar aqui na minha casa. Em 15, 20 minutos ele está ali na porta. Então, eu vou otimizar o meu tempo para fazer outras coisas mais interessantes. Bom, o uso de veículos de aplicativos, né? Também o veículo de aplicativo foi uma febre aí que se espalhou por todo o mundo, né? E não estão regulamentados em muitas partes, e não se sabe nem quantos existem, né? Em São Paulo é regulamentado, no Rio de Janeiro não é, tá? Só para exemplificar. Então, estão aí os aplicativos, muitas vezes hoje, já reclamando muito porque não estão sendo remunerados, mas a verdade é que há um excesso de oferta. Um excesso de oferta, né? Os aplicativos, além de afetarem o transporte coletivo, né, roubando demanda, de afetar o transporte por táxi, bem, tirando demanda, né, eles agora estão afetando eles próprios, né, em função de um excesso de oferta.
Bom, uma outra questão aí. Cada questãozinha dessa vale um grande tempo para discutir, né? Uso de drones. No Japão, né, nós assistimos aí, eu acho que o Félix assistiu também, entrega de mercadorias, de encomendas por drones. Tá, interessante, né? Interessante. Eu faço a minha encomenda e recebo na frente da minha casa, junto à porta, um drone que vai ali, larga um pacotinho e tal, e eu pego a minha mercadoria, e o sistema viário fica aliviado da circulação de um veículo. Tá? Uma outra tendência moderna, né, a utilização de ônibus maiores do tipo BRT, que não colou aqui em Porto Alegre, foram feitos corredores especiais, mas os veículos, né, não se sabe por que ainda não começaram a circular, mas é uma tendência mundial e moderna, né? Aumenta a produtividade, leva a um número maior de pessoas, enfim, diminui o número de veículos que precisa ficar circulando. E aqui, né, arrolamos os deslocamentos a pé, as pessoas estão caminhando cada vez mais aos seus destinos, tá, para fazer atividades e eliminando o uso de veículos, né, eliminando o uso da bicicleta, eliminando o uso do carro, né, eliminando o uso da motocicleta, e já, ao mesmo tempo, faz bem para a saúde, não polui. Então, assim, uma série de tendências modernas que não poderíamos também conversar com vocês sem, pelo menos, dar um toque nesses assuntos para que se tenha uma ideia de para onde as coisas estão caminhando, né? Me parece que isso também é importante. Bom, o aeromóvel é uma solução inovadora, né? Está aí há um certo tempo, em algumas cidades, aqui em Porto Alegre, não deslanchou ainda, mas é um negócio inovador, diferente, que poderá trazer a sua contribuição. Outra questão é vagões, né, deslocam-se por trilhos suspensos. Então, isso aqui, em algumas cidades, existe, não interfere no transporte de superfície, enfim, tem que fazer toda essa armação aqui sobre a via, né, o que causa uma certa poluição, mas aí uma coisa nunca é 100% completa, né? Então, existem várias tendências aí inovadoras que amanhã ou depois vão começar a tomar conta, né, do nosso sistema viário. Outra questão também que desperta bastante curiosidade entre os alunos, né? E o custo de um bom sistema de transporte consome grandes recursos. Não é barato. Não é barato. O uso de uma rodovia de classe 1, ou seja, rodovia com um grande número de veículos, acima de 600, digamos, 1.000 veículos por dia, com acostamentos largos, né? Alguns viadutos e faixa de rolamento de 3,60 metros, etc. Classe 1, tá? Vocês devem ter visto isso na disciplina de rodovias. O custo hoje em torno de 4,2 milhões. 4,2 milhões. O DAER tem feito alguns acessos municipais para pequeno tráfego, com rodovias pavimentadas, devidamente asfaltadas, pelo valor de 2 milhões. Então, é uma rodovia, né, que eu diria assim, é variável, então, o custo, desde 2 milhões, 1.800, né, rodovias mais modestas, porém pavimentadas, desde 1,8, 2 milhões, até 4 milhões. Isso pista simples, né? Não estamos aqui falando em rodovias de pista dupla, etc. e tal, que aí, bom, o custo vai bastante mais.
E o custo de implantação de uma ferrovia, já vai assim para 15 milhões. Então, isso, né? Isso vocês podem ver que também foi um dos motivos porque inibiu o governo brasileiro de investir em ferrovias, porque o dinheiro que tinha que ter no cofre para fazer a via é uma quantidade de recursos muito maior. Tá? Então, se tomou a decisão estratégica, entre outras coisas, né, investir valores menores e ter um retorno desse investimento de forma mais rápida. Então, aqui, né, comparando um com o outro, o custo de uma ferrovia é aproximadamente 4 vezes maior do que uma rodovia de classe 1, pavimentada, com pistas simples, etc. Então, esse detalhe, né, que eu digo detalhe só por força de expressão, as pessoas, de uma maneira geral, não têm conhecimento. Então, assim, enche a boca, não, você deixou de produzir, de implementar ferrovias e tal, isso é uma vergonha. Sim, mas e onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Então, eu também concordo que deveria ter mais ferrovias. Claro que deveria ter. O custo é menor, o custo do transporte final é menor, mas e para fazer? Cadê o dinheiro? Né? Nós temos esses recursos. Então, acredito assim que, a partir de agora, para aqueles que não sabiam, né, vocês devem considerar nessas discussões, né, sobre essa questão de ferrovia versus rodovias. Bom, algumas outras modalidades de transportes que estão aí nos circulando, né? O teleférico, Félix, assistimos uma palestra lá no Cidades Inteligentes, se não me engano, Cidades em Trânsito, lá com o João Otávio. Tá? E apareceu um palestrante lá dizendo que o teleférico é um veículo que vem aí no futuro com toda a força e vai tomar conta, ou deverá ter um incremento muito grande nas cidades. Eu fico assim, um pouco, né, com algumas reservas, mas foi falado por um especialista, etc. E tal. O monotrilho, conforme a gente já mostrou uma foto, não é? Esteiras e escadas rolantes. Pô, mas o que isso aí tem que ver com... Não, isso são modalidades de transporte. Uma escada rolante revolucionou a utilização de determinados prédios. Uma esteira rolante tem um papel muito importante em determinados supermercados, em aeroportos. Os elevadores viabilizaram as edificações com grandes altitudes. Como é que eu me transporto lá para aquelas maiores altitudes? Através da utilização de um veículo chamado elevador. Tá? E a mobilidade virtual, que nós já falamos, é aquela que aquele deslocamento que a gente faz sem sair do lugar. Né? Por exemplo, um pagamento de uma conta a partir do meu computador na minha casa. Aqui. Então, eu deixo de fazer esse deslocamento e chamo isso de mobilidade virtual. Aqui, Félix, já te despreocupando e chegando mais para o lado final do bate-papo, teleférico, né? Ele é utilizado para vencer desníveis. Muito utilizado aí. Mas o que o palestrante falou lá no Cidades em Trânsito, né, ele falava utilizar o teleférico em vias em nível no sistema viário urbano, aí, competindo com automóveis e ônibus, etc. O monotrilho, temos aí
esse veículo já existe em São Paulo, né? E também ele é suspenso, mas ele precisa toda uma estrutura de concreto para apoiar e leva uma grande quantidade de passageiros. É bom. A escada rolante, estamos aí, né, também, com a utilização confortável de prédios aí com vários andares de forma rápida pelos usuários. O elevador também, né, viabiliza aí a utilização de prédios altos. E a mobilidade virtual, nós temos aqui com o nosso celular, podemos fazer aí mensagens, pagamentos, né? Até palestras pelo celular, né, Félix? Só que eu estou aqui no meu micro hoje. Tá? O computador, né, desde um pequeno tablet até um computador maior, também nos viabiliza fazer esses deslocamentos, conversar com as pessoas. Né? Pagamentos de contas, essa coisa toda, indo num terminal ou mesmo no nosso próprio computador, utilizando um cartão, vamos pagando as nossas contas e deixamos de fazer um deslocamento até o banco, como se fazia em tempos anteriores. E assim, Félix, tá? Vamos encerrando, acho que já avancei bastante no tempo, já é quase meio-dia. Estamos encerrando, então, o nosso bate-papo e ficando disponíveis para uma conversa aí com vocês, tá? Aquilo que for cabível. Agradecemos, professor. Muito obrigado, professor Albano. Suzana entrou aí. Não sei como é que ela teve o link, mas... A Suzana é minha convidada. Ah, que bom, ótimo, Suzana, minha querida Suzana. Bom, eu quero convidá-los agora para umas 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. E quero dizer o seguinte, professor Albano, excelente, gostei muito, só que esqueceu de botar para nós ali o verso do teu cartão de crédito lá. Estou brincando, claro. Minha gente, meus queridos alunos aí e participantes hoje, vejam a importância, o quanto este mundo é fabuloso, este mundo do transporte. Estou esperando o pessoal lá da infraestrutura. O professor Albano consegue fazer aí com uma clareza, com uma simplicidade. Espero que nas minhas aulas eu tenha tido também essa graça de poder mostrar para vocês toda essa expectativa que se cria, todos esses problemas que o transporte ou facilita ou beneficia a nossa vida. Né? Então, chegaram. Obrigado. Quero agradecer muito aqui no ar, ao vivo, né, ao Núcleo de Infraestrutura, a Luane que fez aí, a Luane e a Frederica, fizeram a cobertura e dão todo esse suporte para nós. Vamos aprendendo, né? Daqui para frente, eles vão continuar assim, fazendo mais coisas de prova. Vou te incomodar mais. Bom, o pessoal consegue aqui, então vamos para lá. Aqui, ó. Perguntas ao professor Albano. Tudo bem, professor? Alô? Tudo bem, professor? Tudo bom. Eu tenho uma pergunta a respeito da ferrovia que o senhor comentou antes, lá na Serra do Mar. Qual seria mais vantajoso, construir uma ferrovia que desça uma serra ou uma rodovia, considerando o desnível do trem que ele tem que vencer, que tem que ser no máximo de 1 a 2%, ou uma rodovia que é mais difícil de ser construída? Eu não sei se eu ouvi bem a pergunta, mas quais seriam as dificuldades de fazer uma ferrovia numa... Qual seria mais vantajosa para o transporte de bens, mercadorias? Numa serra, por exemplo, na Serra do Mar. Sim, qual seria mais vantajosa? Bom, aí vem... não é simples responder isso aí, porque uma ferrovia numa região de serra, como a Serra do Mar, por exemplo,
ela tem um custo de implantação muito alto, né? Para mais de 15 milhões por quilômetro. Por quê? Porque, como ela não pode ter rampas muito íngremes, ela vai exigir muitos túneis, muitos viadutos de grande comprimento. Bom, então eu pergunto, se nós temos recursos, se o nosso cofre está cheio, né? ou se a execução daquela ferrovia é absolutamente indispensável para a economia de uma determinada região, bom, o governo deve fazer todos os esforços e passar por cima dessas dificuldades de custo maior e fazer a implementação. Então, eu diria assim, que para transporte de cargas, tá, uma ferrovia sempre é melhor, tá, porque o custo unitário do transporte é mais barato, mas temos que pensar na implantação dessa ferrovia. E temos dinheiro, então é uma questão assim de ter o recurso para o investimento. Se não temos, bom, não podemos deixar em branco, temos que fazer a rodovia. Não sei se era por aí. Era por aí mesmo. Muito obrigado. E mais, eu falei na frente, alto, bom som, mas nem precisa do microfone. Carolina, tira o chimarrão. Carol, cadê? Luiz, aqui, ó. Então, bom dia, professor. Meu nome é Enzo. Eu queria perguntar também, um pouco relacionado com essa parte do orçamento, na comparação entre a rodovia e a ferrovia. O senhor comentou que seria uma rodovia de classe 1, né, que tem uma demanda alta de veículos por dia, mas a ferrovia que o senhor mencionou seria, no caso, a gente viu na disciplina de sistema de transporte, que tem as ferrovias que elas têm a base de ferro e madeira e tem aquelas que são totalmente de ferro, né, no caso. O senhor se referia a uma que é mista, assim, ou ela é totalmente de ferro, que seria mais resistente? Félix, eu não consegui entender direito. Poderia me sintetizar a pergunta do colega ali? Claro, professor. Os teus parâmetros aí de custo são referentes aqui padrão de ferrovia, por exemplo. Uma ferrovia padrão normal, com dormente de madeira, trilho de ferro, sem muita... Entendi. Não, a ferrovia, né, o custo de ferrovia que nós estamos referindo aqui é um valor médio de ferrovia de um certo padrão, não o pior também, mas não o mais elevado. Um padrão normal, dormentes aí de concreto, né, sem grandes requintes. Dormentes de madeira e as rodovias antigas, né? Teria duas situações, né, professor Albano? A questão é você construir nova ou fazer uma manutenção de uma existente, com troca de dormentes, reparação de trilhos e tudo mais. Por isso que a gente vê sempre como vantajoso fazer uma manutenção mais permanente, né? E o pessoal não faz, às vezes, e isso é bastante complicado. Ô, minha gente, tem mais? Como é? Estão se combinando aí a pergunta? Hã? Olá, professor, tudo bem? Tudo bom. Eu tive agora o primeiro contato com essa área de transporte e eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica aí para que talvez no futuro acabe indo para essa área. Olha, essa área, eu acho ela sensacional, né? Com todo respeito às outras áreas da engenharia,
mas ela nos dá um amplo local, uma ampla quantidade de locais para desenvolver o nosso trabalho. E, diferentemente de outras áreas da engenharia, ela é uma área que trata com o ser humano. O ser humano ele vai utilizar as rodovias, por exemplo, vai utilizar as ferrovias, não é? As mercadorias são transportadas para uso das pessoas. Enfim, um trânsito urbano lida com a circulação de pessoas, milhares de pessoas circulando pelas ruas e avenidas, cada uma com um interesse diferente do outro, não é? Então, eu acho muito interessante, acho muito bom, não é? E é uma área que lida com o ser humano. Então, isso, para mim, constitui assim, uma atração toda especial. Obrigado, professor Albano. Eu também tenho me referido nas aulas da importância, né? Eu acho que consigo expressar mais ou menos isso, que, diferentemente de outras áreas da engenharia que são extremamente importantes e benéficas para a sociedade, o que me atraiu sempre na área de transportes, de mobilidade, né, professor? A gente já falou sobre isso também. É essa expectativa, essa oportunidade que a gente tem de fugir um pouco daquela solitude do cálculo, da estrutura, de tudo, e estar mais envolvido com a sociedade, de propor situações que às vezes podem parecer complexas. O professor Albano simplificou a nossa vida ali, mostrando muitas alternativas que nós temos, e queira, assim, digamos, uma extrema evolução da sociedade em termos digitais e tudo mais, sempre nós vamos necessitar de transportes, de uma forma ou de outra. Vejam que mesmo com a diminuição da necessidade que teve aí os meios digitais, né, pagamento por cartão, teleentrega e tudo mais, se por um lado cai a demanda por um sistema, crescem demandas por outros sistemas, como, por exemplo, bicicletas, andar a pé e tudo mais. Isso significa o quê? Significa necessidade de infraestrutura, de planejamento da operação. Significa o quê? Significa necessitar estudos, projetos e obras de engenharia, que é a nossa área que a gente precisa. Bom, professor, mais algum recado aí? O pessoal está meio tímido aqui, mas vai aprendendo, né? Suzy, alguma questão, Suzy? Vamos aproveitar a Suzy. Está aí agora. Oi, Suzy. No momento tem uma questão, eu achei super importante, e para variar, vira e mexe a gente fala em logística, né? E eu estava lendo uma pesquisa de 2020, que a gente perde da riqueza nacional 12% em logística. Então, isso a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. Eu acho que nós temos que ver muito seriamente essa questão, porque é muito desperdício, não é? É na parte de transporte, é na parte de administração, na parte de estocagem. Eu achei bem interessante a fala do professor Albano. E adorei participar, de ouvir. Obrigada. Muito obrigado, Suzy. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu quero fazer 2 convites a vocês. Um convite para que vocês venham aqui para frente para nós fazer uma foto, deixar registrado isso aí, né? E logo a seguir, vamos chamar alguém lá do PET para tirar uma foto para nós. Eu tentei sair ali, mas não vi ninguém agora. E o outro, eu quero, junto com vocês, saudar, cantar parabéns para o senhor Albano, que fez aniversário ontem. Me acompanhe. Parabéns para você. Pessoal, muito obrigado. Parabéns e muito obrigado, senhor Albano. Você sabe que está em casa aqui no nosso coração e vai crescer. Muito obrigado. Terminamos, Félix? Não, eu quero que você fique aí, a Suzy também, se puder aparecer, para nós fazer uma foto aqui.